Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Divisão para as crianças de 5 a 12, sem correr, devagar para as salas. É mesmo que dizer, corre. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Quero dar início àquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje, com uma palavra que estava aqui no altar. Creio eu que uma palavra profética, trocada pelo Espírito Santo, que tocou no coração de alguns irmãos. Domingo, não sei se alguns irmãos perceberam, mas quando vocês chegaram, tinha alguns post-its desses nas cadeiras. Alguns foram agraciados, outros não, né? Uns leram, tenho certeza que outros não. Mas eu observei que aqui estava um aqui no altar. E quando eu li, rapaz, forte. Vou ler para você. Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em nosso Pai. Vou ler de novo. Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em nosso Pai. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Se é para Jesus, pode ser melhor. Glória a Deus por essa palavra, irmão, tão simples. Não é tão simples uma palavra, mas uma palavra profética, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de vida, uma palavra onde ela vem. Porque às vezes a gente chega na igreja, né? Às vezes está quebrado, às vezes pensando em desistir, às vezes não tem força para orar. Mas o que custa levantarmos do nosso assento e chegar lá no nosso irmão e colocar uma palavra tão simples dessa, né? Porque obstáculo todos nós temos. Obstáculo todos nós, muitas vezes, chega àqueles que são bem maiores, àqueles que são menores, mas para todos nós chega e às vezes, né? Quantas pessoas, vou deixar algo para que você possa até pensar ou meditar. E aqueles irmãos que olharam para esse obstáculo e deixaram de confiar em Deus. Olharam para esse obstáculo e meio que ficaram na caminhada. Irmão Fabiano, vem cá, por favor. Cá, Fabiano, cá. Então, irmãos, esse é o sentido de um encorajamento de Deus nas nossas vidas. Pega aqui a cruz, eu acho que a cruz está aqui, por favor. Coloca aqui, bem na frente aqui, por favor, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 27 e versículo 32. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 27 e versículo 32 em diante, diz assim a palavra de Deus. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Somente um versículo por enquanto. Irmãos, quando eu cheguei aqui, Deus falou forte ao meu coração. Toma a minha cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem negado a si mesmo e carregado a tua cruz? Porque, irmãos, ao olhar para esse Simão sirineu, ele simplesmente foi obrigado, mas foi um privilégio de pegar a cruz e seguir a Jesus. Seguir a Jesus e tomar uma sua cruz e negar a si mesmo é um privilégio. Esse versículo me chamou a atenção quando eu fui para o Evangelho Sinótico de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Eu vi ali que ele tomou a decisão de seguir a Jesus, de tomar a cruz, mas essa decisão foi tão linda e foi tremendo que chegou aos seus filhos. Porque Marcos, capítulo 21, capítulo 15, versículo 21, vai dizer que ele tinha 2 filhos.
E o que me chama a atenção foi a maneira como, em meio à caminhada, seguindo para a crucificação, os sinóticos, os evangelhos fazem esse registro de que a família desse homem que teve o privilégio de tomar a cruz de Jesus, ouviu a palavra de Jesus, consequentemente, tomar a cruz e seguir a Jesus tem privilégios, mas também tem benefícios. Dá um glória a Deus aí bem forte. Tem privilégios, mas também tem benefícios. E aí, irmãos, olhando, pastor Roberto ministrou, terminou o livro de Romanos. E aí, lá no livro de Romanos, capítulo 16, eu vi o nome do filho desse homem sendo citado, servindo a Paulo, e servindo a Paulo de todo o coração. Deixa eu te dizer aqui o benefício, e nessa caminhada da cruz, eu vejo já Jesus, o Evangelho de Mateus, claro que ele tem um propósito, tem alguns pormenores que ele não registra, né? Então ele tem um propósito de identificar o porquê que tinha que se levar à cruz, porquê que Jesus tinha que crucificar, e porquê o significado de todas essas coisas, porque quando a gente olha para esses versículos, a gente vai perceber que as profecias, a palavra de Deus estava se cumprindo na vida de Jesus. Consequentemente, eu vejo aqui a valorização, quero abrir um parênteses, a valorização de Mateus, no significado de ter a cruz, seguir a cruz, mas de ter os seus benefícios também, porque vale a pena servir a Deus, vale a pena tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E aí, Romanos capítulo 16, lá no versículo 13, você vai ver os filhos desse homem servindo a Paulo e, consequentemente, servindo a Cristo. Agora, batam uma salva de palma bem forte para Jesus. Glória a Deus! Sabe por quê, irmão? Porque a instituição, eu estou igual calvinista. Calvinista. Estou só no exemplo, pastor. Não sou calvinista, não. Sou armeniano. Estou igual calvinista no sentido de que, em falar em alguma coisa, tem que colocar, defender algo, né? Ultimamente, eu tenho olhado para a palavra de Deus, eu tenho olhado por um prisma e por uma ótica de enxergar que a família de Deus passa por suas dificuldades, porém é instituída pelo Senhor e tem os propósitos para que Deus, Ele fortaleça a família dele aqui na terra. Amém? Vale a pena servir a Jesus, vale a pena renunciar por Jesus, vale a pena renunciar por Jesus e pela sua família, para que os teus estejam na caminhada e em Jesus Cristo de Nazaré. Olhar para a crucificação, irmãos, vem obstáculos. Olhar para a crucificação, vem dificuldades. Olhar para a crucificação, vem dor, e dor física. Olhar para a crucificação, vem dor, e vem dor de cunho, muitas vezes, moral. Mas é necessário, Jesus passou. Quem somos nós para não passar também? Quem somos nós para não ser lapidados pelo Senhor também? Vamos lá para o texto bíblico. Mateus, capítulo 27, e versículo 33. Diz assim a palavra de Deus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira. Um único versículo. Sabe, irmãos, ao olhar para esse versículo, é interessante os comentaristas, os relatos, um lugar onde tinha uma morte de cruz, uma morte tenebrosa, uma morte cruel, uma morte de muita dor. É interessante que os relatos que se dava essa morte, era meio que eles não tinham direito nem ao sepultamento. Além de não ter o direito de um sepultamento, eles meio que
apodreciam lá naquela cruz. E diante dessa circunstância, o lugar onde Jesus está ali a ser crucificado, vai trazer o quê? Um local onde traria muita dor, e dor física, né? Os pregos seriam colocados, ele não vai registrar, os pregos colocados em suas mãos, muita dor física. E eu quero logo trazer uma aplicação, irmãos, para as nossas vidas. Porque aqui, irmãos, a gente vê o quê? Vê a caminhada de Jesus chegando à crucificação, e essa caminhada, por muitas vezes, dolorosa, cheio de humilhação, cheio de indagação. E aí, irmãos, não é diferente para as nossas vidas. Estar em Jesus, caminhar em Jesus e caminhar por Jesus vai se levantar. Vai ter um preço e preço de dor, vai ter um preço e preço de, muitas vezes, de dor de cunho moral. Você nunca chegou aqui na igreja sentindo uma dor de cabeça? Ou você já ficou em casa por ter uma dor de cabeça? Às vezes chega. Terça-feira passada, eu cheguei aqui, irmãos, à medida que eu falava, meu dente latejava tanto, mas eu dizia para o Senhor: rapaz, Jesus teve preço de sangue, teve tanta dor, literalmente pingou sangue na sua caminhada, uma dor de dente vai me tirar do centro da tua vontade, de pegar a tua palavra, de estar na tua casa. Irmão, muitas vezes uma dorzinha física que chega, sabe, no nosso corpo, e meio que parece que esmurece, meio que para, meio que deixa de estar na comunhão, deixa de pregar a palavra, deixa de sair para semear a boa palavra. Deixa eu te perguntar, irmãos. Por acaso esse momento parou Jesus em toda essa dor? Parou não. Ele continuou, porque em seu coração ele tinha um propósito, e ele era obediente, e ele sabia que ele cumpriria as promessas, e a profecia de Deus, do Pai, se cumpriria na vida dele. Às vezes, irmãos, claro que enfermidade pode até chegar, né? Verdade. Às vezes pode até nos tirar, né? Mas muitas vezes é suportável, né? E aí a gente meio que não quer suportar, não quer passar, não quer, sabe? E isso, irmãos, o agravante é que uma dorzinha de cabeça na terça-feira não vem. Aí na quarta fica bom, aí parece que na quinta vem aquela dorzinha de cabeça de novo, aí não vem. Aí quando vou na escola bíblica, vem aquela dorzinha, não, mas é porque não, está coçando, não, a dorzinha de cabeça de novo, vou não. Irmãos, e como é que fica a tua vida espiritual? E como é que fica na tua caminhada quando se levantar as adversidades, e quando se levantar as tentações, ou quando o pecado bater na porta do teu coração? Como vai ficar? Será que você vai estar olhando para a cruz? Será que você vai estar entendendo que tem que renunciar por Jesus? Será que você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança, que é Jesus Cristo no teu coração, no meu coração? Olhar para a palavra de Deus, irmãos. Mateus capítulo 27, versículo 34 e 35. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. Vamos lá para Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro.
Cristo literalmente vai ao madeiro, se faz maldição, ele se faz pecado, porém não pecou, simplesmente para que toda maldição fosse quebrada sobre as nossas vidas. Glória a Deus nas alturas. Olhar para Jesus e ver tamanha situação, tamanha luta, tamanha dor, tamanha dificuldade que ele passa. Versículo 36, 37, diz assim: e assentados ali, o guardavam, por cima da sua cabeça puseram escritas as acusações: este Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Poxa, a acusação é firme, de tal maneira que ele foi julgado, ele foi condenado em morte tenebrosa. Essa acusação ficou lá no madeiro para que todo mundo olhasse e ainda assim zombasse de Jesus, escarnecesse de Jesus, pelo fato de ele se dizer filho de Deus, pelo fato de ele se dizer rei, e ainda assim escarneciam dele. É interessante, irmãos, que quando a gente olha para a palavra de Deus, e colocaram 2 ladrões. É interessante como ele foi condenado, como ele foi crucificado. Versículo 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ó tu que destrói o santuário e em 3 dias os reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Olha que momento, irmãos. Momento onde simplesmente eles olham para Jesus, e em meio a tudo aquilo, reafirmam as acusações e ainda insultam a Jesus. Você nunca foi insultado na tua caminhada? Deixa eu te dizer a boa notícia. Pois vai se agravar, pois vai aumentar, pelo simples fato de você dizer: eu sirvo a Jesus, eu sirvo a Cristo, eu sou pastor, eu sou servo, eu sirvo a minha igreja. Ou pelo simples fato de você pegar a palavra de Deus e colocar aqui. Ou pelo simples fato de, às vezes, ser usado por Deus por uma palavra profética lá, uma palavra de salvação, de arrependimento, de restauração. Ou pelo simples fato de muitas vezes você nem abrir a boca e as pessoas olharem para ti e ver a luz de Deus e ver você iluminando, trazendo paz no ambiente onde você está. Insultos se levantarão. Agora deixa eu te perguntar a boa notícia. Esses insultos, quando se levantam, estão te aproximando mais de Cristo? Ou estão te distanciando de Cristo? Quando esses insultos se levantam, ou você responde pela carne, ou você responde pelo Espírito. Ou você, em sabedoria, é usado por Deus. Porque se a gente olha aqui para Jesus, por acaso Jesus não tinha poder de descer daquela cruz? Tinha, com certeza. Será que Jesus não tinha poder, por uma só palavra, ele destruir aquelas pessoas que estavam se levantando contra ele? Com certeza, ele tinha poder para todas essas coisas. Agora, o amor que ele tinha por aquelas pessoas era tão grande, a misericórdia e os propósitos, os planos e o que tinha para que se cumprisse, isso motivou o seu coração em obediência. O que tem motivado o teu coração? O que é que tem sido combustível em seu coração, na sua caminhada? O que é que tem sido combustível para te colocar cada vez mais aos pés do Senhor Jesus?
olhando para a cruz, olhando para a renúncia, valorizando a renúncia que você tem colocado diante de Deus. Porque essa é o combustível que um servo de Deus tem que ter nos nossos corações. E isso tem que motivar. Se a gente for olhar para Atos dos Apóstolos, Estevão, ele foi o quê? Ele foi insultado, ele foi o quê? Ele foi muitas vezes insultado, ele foi apedrejado, mas ao mesmo tempo ele decidiu em seu coração não negar o nome de Jesus. Simplesmente ele ficou em seu coração: defenderei o nome de Jesus, nem que eu tenha que morrer. Pergunta que não quer calar. E se você estivesse lá na Síria? Ou se você estivesse em um país onde o islamismo é forte demais, onde você, até para panfletar, se te pegarem, a tua cabeça vai rolar. Eu quero te perguntar se ainda assim você teria motivação, dedicação, compromisso, e a cruz faria sentido para você. Ou para nós. Para mim também. Porque, irmãos, o irmão Leandro falou alguns cultos atrás, e isso ficou martelando no meu coração. Aqui é fácil demais, irmãos. Aqui é fácil. É fácil. Agora pasmem. E ainda não fazemos. Porque o ide do Senhor é uma ordem. O verbo está no imperativo. Não tem essa história de dizer: não, pastor, quando me chamarem para evangelismo, eu vou fazer depois. Vai e faça. Claro que tem vários evangelismos. Urbano, tem evangelismo de todas as maneiras. E aí muitas vezes nós simplesmente não evangelizamos, retemos a palavra só no nosso coração. Né? É bom demais sentir a presença de Deus. É bom demais. Mas por que a presença de Deus tem que ficar só contigo? Ou só comigo? Se a Bíblia diz que nós temos que dar de graça aquilo que nós recebemos de graça, se é simplesmente o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e fluir naturalmente, porque, irmãos, o que Jesus estava fazendo aqui era se entregando voluntariamente em amor pelo Espírito Santo de Deus também em sua vida. Olhar, vamos lá para Mateus. Quarenta e 44. Confiou em Deus, pois venha livrá-los agora. Se é de fato lhe quer bem, porque dizes: sou filho de Deus? E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. O que a palavra disse aqui? Muitos insultaram, e aqueles que estavam condenados com ele também continuaram também a insultar também a Jesus. Os ladrões meio que insultaram a Jesus. Versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Interessante, né? Houve o quê? Trevas. Que eu lembrei da passagem, sabe de qual? Aquela mesmo, né? Quando o povo estava lá no Egito, né? E aí as pragas vieram, né? E quando se completou o ciclo das pragas, as trevas vieram, né? Mas as trevas vieram por quê? Porque simplesmente eles estavam o quê? Com o coração distante de Deus, mas o juízo de Deus também veio sobre a vida deles. E aí, houve treva sobre a terra. Versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli,
lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Interessante. O Pai, a gente percebe que Jesus o quê? Está nesse momento de, posso colocar como momento de solidão, né? Ele olha, né, como o Pai tivesse silenciado, né? Mas eu vejo aqui, até comentei com o pastor Tiago, perguntei a ele também, é um momento simplesmente de quê? De separação. Né? Por quê? Porque Jesus, ele se fez o quê? Pecado. Não que ele pecasse, mas os pecados vieram sobre ele, e aí o Pai se separou de Jesus, porque luz e trevas não se misturam. Agora bem forte todo mundo. Luz e treva não se mistura. Isso não quer dizer que você é melhor que as trevas. Não é no sentido de querer esnobar, mas no sentido de ganhar aquelas pessoas que estão nas trevas para Jesus. Salmos de número 122 e 1. Cântico de romagem. Oração pela paz de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Salmo 22, né? 22 e 1, perdão. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acha longe de mim, de minha salvação, as palavras de meu bramido. Se cumprindo a palavra de Deus, as profecias do livro de Salmos. Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 27. E versículo 47. E então, alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele se chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Salmos 69 e 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Se cumprindo a profecia do livro de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 49. Os outros, porém, diziam, Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, o centurião e os que
com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor. E disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Versículo 50, ele vai relatar um brado triunfante, um grito de vitória. Mesmo Jesus olhando para toda aquela situação, a dor física, a dor, digamos assim, aquela humilhação, e Jesus vê a palavra de Deus se cumprindo sobre a vida dele, as profecias se cumprem sobre a vida dele, e ele simplesmente dá um brado de glória, dá um brado de vitória. Se consumou, está consumado sobre a minha vida. É interessante como Jesus ele toma posse da palavra de Deus. Vamos lá ver João, o que é que o evangelista de João, capítulo 19, versículo 30 diz? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. A morte não o venceria. A morte, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é que tem que morrer nas nossas vidas? É o pecado. Nós temos, eis que tudo se faz novo, andar em novidade de vida com Jesus. Mateus capítulo 27. Do 51 ao 53, você percebe o véu do templo se rasgando, né? A promessa de Deus se cumprindo. Aí o evangelista Mateus, ele meio que coloca aqui uma cena saindo um pouco, né, da que estava acontecendo, né? Os sepulcros se abriram e aí, né, todo aquele ressurreição, né? Versículo 54 me chamou muita atenção. O centurião que estava olhando toda aquela situação, ele, versículo 54 e 55. No versículo 54, o centurião está olhando a situação. E o que é que acontece? Ele é tocado por Deus. Caminhada, crucificação, morte, apontam para onde? Para a salvação. E aqui esse centurião, ele é alcançado e ele recebe a salvação, é tocado em seu coração. E logo no versículo 55 me chamou a atenção as mulheres que serviam a Jesus. Feche os teus olhos. Gostaria que você meditasse nas lutas, nas dificuldades, da renúncia que você tem que fazer pelo nome de Jesus e para servir a Jesus. Em que área você tem que mortificar? Em que área você tem que entregar para Jesus? Porque morte para Jesus é vida.
se tiver necessidade de entregar a tua vida a Jesus, faça isso. Esse centurião, ele viu toda a dor, ele testemunhou toda a dor de Jesus. E era aquele que muitas das vezes era usado contra Jesus. Talvez isso até testifique em você, né? Quantas vezes você não caçou, ou não perseguiu, ou não se levantou contra o nome de Jesus, e hoje você está aqui glorificando a Jesus, né? Mas, com certeza, olhar para Jesus e entender a morte e ressurreição, apesar de que vai ver o sepultamento agora, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Senhor, eis aqui, Senhor, os Teus filhos. Tua palavra, Senhor, nos mostrou que na caminhada, Senhor, de levar a cruz, tem os seus benefícios. E o benefício, Senhor, é ser honrado por Ti, alcançado por Ti, Senhor, no tempo certo. Não queremos ser, Senhor, imediatistas, Senhor, de entender que vai ser logo agora. Se Tu quiser fazer, Tu faz, porque Tu és o dono do tempo, Senhor. Tu és o Deus que nos surpreende, Senhor, mas eis aqui, Senhor, o nosso coração, primeiramente para guardar em Ti o tempo necessário. Tua palavra nos mostrou, Senhor, que houve um lugar, e esse lugar é um lugar chamado Caveira. Senhor, e nesse lugar, Senhor, foi, Senhor, um local onde ele sentiu tanta dor, Senhor, tanta humilhação moral, Senhor. Senhor, eis aqui, Senhor, as nossas vidas. Senhor, que se há um local de caveira para nós, nos dá, Senhor, a convicção, Senhor, de continuar, Senhor, a suportar, Senhor, a olhar para Ti, Senhor, e ver, Senhor, que as Tuas dores foram necessárias, se necessário for, Senhor, passaremos também. Senhor, queremos olhar, Senhor, para as zombarias dos escárnios do qual Jesus passou, Senhor. Mais uma vez, Senhor, mais outra vez, Senhor. Muitas vezes, Senhor, queremos desistir por uma vez ou por duas. Senhor, seja quantas vezes for necessário, Senhor. Fortalece o nosso coração em Ti, coloca o nosso olhar e a nossa vista em Ti. Senhor, quantos insultos ele passou, Senhor. Jesus, Senhor, para que se cumprisse a Tua palavra, Senhor, Ele morreu na cruz, Ele foi à cruz, venceu as trevas, venceu a morte, Senhor, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Senhor, eis aqui, Senhor, o nosso coração. Queremos cada vez mais ser tocado em nosso coração por Ti, como esse centurião, Senhor, foi tocado. E como essas mulheres, Senhor, tocadas também, Senhor, elas se jogaram, se entregaram, Senhor, a Te servir. Também, Senhor, não somente as mulheres, mas toda a Tua igreja, como os homens, jovens, crianças, tenha esse coração voltado e desejoso, Senhor, de fazer a Tua obra. Mais e mais é que Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.